Em 1741, um homem leu um sermão sem gritos, sem gestos, sem música, e multidões começaram a chorar, se agarrar aos bancos e clamar por misericórdia. 8 de julho de 1741, Enfield, Connecticut. Um homem magro, de óculos, segura um manuscrito com as mãos trêmulas. Sua voz é fraca, não há gritos, não há gestos dramáticos, não há música emocional. Ele simplesmente lê. Mas antes que termine, homens se agarram aos bancos da igreja como se estivessem à beira de um precipício. Mulheres choram, vozes clamam: o que devo fazer para ser salvo? Aquele sermão, pregado por Jonathan Edwards, desencadeou o maior avivamento da história americana. Não porque apelou para emoções, mas porque confrontou consciências com a verdade de Deus. Como um único sermão mudou o destino espiritual de uma nação, e o que isso tem a nos ensinar sobre a pregação, o evangelho e o poder de Deus hoje. Para entender o impacto daquele dia extraordinário em Enfield, precisamos voltar no tempo e compreender o contexto espiritual das colônias americanas. As colônias americanas do século XVIII eram, em teoria, cristãs. Igrejas existiam em cada cidade. Batismos eram registrados meticulosamente. Confissões de fé eram recitadas. Famílias inteiras compareciam aos cultos dominicais. Mas algo estava mortalmente errado. A primeira geração de puritanos havia cruzado o Atlântico com fé ardente. Eles haviam abandonado tudo na Inglaterra. Haviam enfrentado tempestades no oceano. Haviam construído cidades em terras desconhecidas. Haviam arriscado suas vidas por Cristo e pela liberdade de adorá-lo, segundo as Escrituras. Mas seus filhos e netos herdaram apenas a casca externa dessa fé. Eles frequentavam as mesmas igrejas, cantavam os mesmos hinos, recitavam as mesmas confissões. Mas seus corações estavam frios, mortos, indiferentes. As igrejas estavam cheias de pessoas não convertidas, batizadas sim, membros, sim, mas jamais regeneradas pelo Espírito Santo. Sermões eram educados, morais, respeitáveis. Pastores falavam sobre virtude, decência, boas maneiras, mas raramente falavam sobre pecado, juízo ou inferno. A pregação havia se tornado filosófica, distante, fria, mais próxima de uma palestra universitária do que de uma proclamação profética. O teólogo Perry Miller, estudioso desse período, descreveu assim: a religião havia se tornado um hábito social, não uma convicção vital. As pessoas iam à igreja pelo mesmo motivo que iam ao mercado, porque era o que se esperava delas. Batismo não produzia conversão. Membresia não significava regeneração. Confissão externa não refletia transformação interna. A América tinha cristianismo sem Cristo, religião sem relacionamento, forma sem poder. E o pior de tudo, ninguém parecia se importar. A frieza espiritual havia se tornado tão normal que poucos reconheciam o problema. Mas Deus, em sua soberania, estava prestes a intervir. Jonathan Edwards nasceu em 1703, em East Windsor, Connecticut. Filho de pastor, neto de pastor, a fé reformada corria em suas veias. Desde criança, Edwards demonstrou inteligência excepcional. Aos 13 anos, entrou em Yale College. Aos 17, já dominava latim, grego, hebraico e filosofia. Lia Isaac Newton e John Locke. Estudava os puritanos ingleses com voracidade. Escrevia tratados filosóficos e científicos impressionantes para sua idade. Mas Edwards não era apenas um gênio intelectual. Ele era um homem profundamente marcado pela realidade de Deus. Aos 17 anos, teve uma experiência transformadora enquanto meditava em 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele escreveu em seu diário: tive uma visão da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e de sua maravilhosa, grande, plena, pura e doce graça e amor, e de sua mansidão e gentileza. Parecia-me uma doçura inefável, uma excelência divina e sobrenatural. Aquilo não foi emoção passageira, não foi um momento de euforia que se dissipou. Foi o início de uma vida inteira de contemplação da majestade de Deus.
Edwards começou a passar horas em oração e meditação. Caminhava pelos bosques ao redor de Yale, absorto na grandeza de Deus. Escrevia resoluções espirituais rigorosas, comprometendo-se a viver cada momento para a glória divina. Uma de suas resoluções dizia: resolvido, viver com toda a minha força enquanto viver. Outra dizia: resolvido, nunca fazer nada que eu teria medo de fazer se fosse a última hora de minha vida. Em 1729, Edwards tornou-se pastor em Northampton, Massachusetts, sucedendo seu avô, Solomon Stoddard, um dos pregadores mais influentes da Nova Inglaterra. Sua pregação era densa, teológica, profundamente enraizada nas Escrituras. Ele não buscava entreter, buscava converter. Edwards passava 13 horas por dia em seu escritório, estudando a Bíblia, lendo teologia, preparando sermões. Sua esposa Sarah dizia que ele era tão disciplinado que raramente perdia uma hora de estudo. Ele pregava sem notas dramáticas, sem gestos exagerados. Simplesmente lia seus manuscritos, confiando que a verdade de Deus, proclamada fielmente, era suficiente. Edwards cria firmemente na doutrina reformada da soberania divina. Para ele, o homem está morto em pecado, completamente incapaz de salvar a si mesmo. Deus elege, regenera e salva segundo sua graça irresistível. A verdadeira fé não nasce de manipulação emocional, mas da obra sobrenatural do Espírito Santo, aplicando a palavra aos corações. Ele dizia: a conversão não é produzida por métodos humanos, mas pela operação soberana e livre de Deus. Podemos pregar, mas só Deus pode vivificar. Podemos semear, mas só Deus pode fazer crescer. Essa convicção moldou toda a sua vida ministerial. Edwards não confiava em técnicas ou estratégias humanas. Ele confiava no poder de Deus, manifestado através da pregação fiel das Escrituras. E foi essa convicção que moldou o sermão mais famoso da história americana. Julho de 1741. Edwards foi convidado a pregar em Enfield, Connecticut, uma cidade conhecida por sua resistência espiritual. Enquanto outras regiões da Nova Inglaterra experimentavam despertamento espiritual, enquanto outras cidades viam conversões e transformações, Enfield permanecia endurecida, fria, indiferente. Os pastores locais haviam tentado de tudo. Pregaram, oraram, jejuaram, mas nada parecia funcionar. Então convidaram Edwards, esperando que Deus usasse sua pregação para quebrantar aqueles corações de pedra. Na manhã do dia 8 de julho, Edwards subiu ao púlpito da Igreja Congregacional de Enfield. Tinha nas mãos um manuscrito cuidadosamente escrito. Sua voz era naturalmente fraca, quase monótona. Ele lia quase sem levantar os olhos do papel. Não havia dramatização. Não havia gritos ou sussurros calculados. Não havia apelos emocionais manipulativos. Apenas verdade, proclamada com clareza e fidelidade. O título do sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. O texto base: Deuteronômio 32:35. A vingança me pertence. Eu retribuirei. No devido tempo, o pé deles escorregará. Edwards começou calmamente. Neste versículo é ameaçado a vingança de Deus sobre os ímpios israelitas incrédulos, que eram o povo visível de Deus e que viviam sob os meios de graça. A ameaça é que no devido tempo o pé deles escorregará. Ou seja, serão sujeitos à destruição, assim como alguém que está de pé em lugar escorregadio está sempre exposto a cair. Ele então estabeleceu sua tese principal. Nada os impede de cair no inferno, senão o mero prazer de Deus. E começou a desenvolver, metodicamente, ponto por ponto, a condição do pecador não convertido diante do Deus Santo. Primeiro, a ira de Deus está sobre você agora mesmo. O Deus que te sustém sobre o abismo do inferno, assim como alguém segura uma aranha ou algum inseto repugnante sobre o fogo, te abomina. Você é 10.000 vezes mais abominável aos seus olhos do que a serpente venenosa mais odiosa é aos nossos. Você o ofendeu infinitamente mais do que um criminoso teimoso ofende um príncipe. E, no entanto, não é nada além de sua mão que te segura de cair no fogo a cada momento.
Segundo, você está suspenso por um fio sobre o abismo. Não há segurança em sua própria força, em sua moralidade, em suas boas intenções, em suas resoluções de mudar. O abismo do inferno está aberto sob você. Não há nada entre você e o inferno além do ar. É somente o poder e o mero prazer de Deus que te segura. Edwards prosseguiu. Você provavelmente não está ciente disso. Você se considera seguro, confia em si mesmo. Espera que Deus seja misericordioso demais para condená-lo. Mas isso não passa de ilusão. Você está em perigo terrível a cada momento. O fio que te sustém pode se romper a qualquer instante. Terceiro, apenas a misericórdia de Deus te sustém neste exato momento. A única razão pela qual você não caiu no inferno no segundo passado é porque Deus, em sua paciência, te segura. Não porque você mereça. Não porque você seja bom, mas porque Deus, em sua soberania, ainda não te soltou. Mas essa paciência não durará para sempre. Chegará o dia em que Deus dirá, chega, e então não haverá escape. Edwards não gritava. Sua voz permanecia calma, quase inexpressiva. Mas cada palavra caía como um martelo sobre a consciência de seus ouvintes. Ele continuou. O Deus que te sustém é o mesmo Deus cuja ira está acesa contra o pecado. É o mesmo Deus que lançou anjos caídos no inferno. É o mesmo Deus que afogou o mundo no dilúvio. É o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E sua ira contra você não é menor do que foi contra eles. A congregação começou a se mover inquieta. Alguns olhavam para o chão, outros apertavam as mãos com força. Edwards prosseguiu implacável. O arco de Deus está armado e a flecha preparada na corda. A justiça direciona a flecha para seu coração. É apenas a mão da misericórdia que impede Deus de soltar a corda. E você não sabe se Deus continuará te poupando mais um minuto. E então algo extraordinário aconteceu. Algo que nenhuma técnica humana poderia produzir. Relatos de testemunhas oculares descrevem a cena. Pessoas começaram a agarrar os bancos da igreja com ambas as mãos, como se literalmente sentissem que estavam deslizando para o inferno. Gemidos e gritos começaram a interromper a leitura de Edwards. Homens adultos, agricultores robustos acostumados a trabalho pesado, choravam abertamente clamando: o que devo fazer para ser salvo? Senhor, tem misericórdia de mim. O historiador George Marsden escreve: era como se o chão tivesse se aberto sob eles e pudessem ver, com os olhos espirituais, o abismo do qual Edwards falava. Edwards precisou pausar várias vezes porque o clamor era tão alto que ele não conseguia ser ouvido. Pessoas se levantavam, caíam de joelhos, imploravam por misericórdia. Mas preste atenção. Edwards não estava manipulando emoções. Ele não estava usando truques psicológicos. Ele simplesmente estava abrindo as Escrituras e mostrando a realidade do pecado, da santidade de Deus e do juízo vindouro. O que aconteceu naquela igreja não foi histeria coletiva. Foi o Espírito Santo usando a verdade proclamada para convencer corações do pecado, da justiça e do juízo. Mas o sermão não terminou no terror. Edwards não deixou sua congregação apenas assustada. Ele os apontou para Cristo. Após descrever vividamente a condição desesperadora do pecador, Edwards mudou o tom. Ele falou da graça. Portanto, que todo aquele que está fora de Cristo desperte e fuja da ira vindoura. A ira de Deus Todo-Poderoso está agora, sem dúvida, suspensa sobre uma grande parte desta congregação. Que cada um se levante e fuja em busca de sua vida. Fujam da Sodoma. Não olhem para trás. Fujam depressa. Não demorem. Não descansem até estarem em Cristo. Então veio a oferta gloriosa do Evangelho. Agora vocês têm uma oportunidade extraordinária. Um dia em que Cristo está abrindo amplamente a porta da misericórdia e clamando em alta voz aos pobres pecadores. Um dia em que muitos estão correndo para Ele e clamando para entrar no reino de Deus. Muitos que estavam recentemente nas mesmas condições miseráveis em que vocês estão agora são. Neste momento, felizes, com seus corações cheios de amor por aquele que os amou e lavou seus pecados em seu próprio sangue. Edwards concluiu: como é terrível ser deixado para trás em um dia como este.
Ver tantos outros festejando enquanto você perece de fome. Ver tantos regozijando-se em Cristo, enquanto você permanece na terra de trevas e sombra da morte. Como vocês suportarão ficar nessa condição? Não seria sua alma atormentada apenas por pensar que será deixado para trás? Quando Edwards terminou de ler, a igreja estava em completo alvoroço espiritual. O pastor local teve que se levantar e pedir ao povo que fizesse silêncio para que pudessem orar. Aquela noite, em toda a cidade de Enfield, pessoas se reuniram em casas, chorando, orando, buscando a Deus. Conversões genuínas aconteceram. Vidas foram radicalmente transformadas. Não foi emoção manipulada. Foi convicção produzida pelo Espírito Santo através da verdade proclamada. Foi Deus agindo soberanamente através de sua palavra. O historiador George Marsden resumiu perfeitamente. Edwards não criou o despertamento. Ele apenas abriu as Escrituras e deixou Deus agir. Aquele sermão em Enfield não foi um evento isolado. Foi o epicentro de um terremoto espiritual que abalou todas as colônias americanas. Um movimento que os historiadores chamam de Grande Despertamento. Entre 1735 e 1745, Deus avivou poderosamente a América, e Edwards esteve no centro desse movimento. Mas é importante entender, Edwards não estava sozinho. Deus levantou outros pregadores fiéis naquele período. George Whitefield, o grande evangelista inglês, atravessou o Atlântico 7 vezes para pregar nas colônias. Diferente de Edwards, Whitefield era dramático, eloquente, com uma voz que podia ser ouvida por multidões de milhares. Ele pregava ao ar livre, em campos e praças. Benjamin Franklin estimou que o Whitefield podia ser ouvido claramente por 30.000 pessoas, sem amplificação. Gilbert Tennant, pastor presbiteriano, pregava com paixão feroz contra pastores não convertidos, denunciando o formalismo morto das igrejas. Havia diferenças de estilo entre esses homens, mas havia uma unidade profunda de mensagem. Todos proclamavam as mesmas verdades centrais, a depravação total do homem. Nenhum ser humano é neutro diante de Deus. Todos estão mortos em pecado, escravos de suas paixões, inimigos de Deus por natureza. A necessidade absoluta da regeneração. Não basta reformar comportamento. Não basta ter religião externa. É necessário nascer de novo pela obra soberana do Espírito Santo, a suficiência da graça de Deus. A salvação é inteiramente pela graça, através da fé, na pessoa e obra de Cristo. Não há nada que possamos fazer para merecer ou ganhar a salvação. A centralidade é de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Essas verdades, proclamadas fielmente, produziram consequências profundas e duradouras. Primeiro, conversões genuínas em massa. Milhares foram verdadeiramente convertidos. Não apenas emocionados temporariamente, mas radicalmente transformados. Bêbados abandonaram a bebida e nunca mais voltaram a ela. Ladrões devolveram o que haviam roubado. Adúlteros abandonaram seus pecados. Famílias destruídas foram reconciliadas. Inimigos se perdoaram. Mas não foi apenas uma mudança externa de comportamento. Foi uma transformação profunda de coração. As pessoas que foram convertidas durante o grande despertamento desenvolveram um amor ardente por Cristo, um apetite voraz pela palavra de Deus, um desejo intenso de oração e comunhão. Edwards observava essas conversões com cuidado pastoral. Ele sabia que emoção não é conversão. Ele sabia que lágrimas podem ser temporárias. Então ele observava os frutos. E os frutos eram reais, profundos e duradouros. Segundo, transformação moral das comunidades inteiras. Não foram apenas indivíduos que mudaram. Cidades inteiras foram transformadas. Northampton, onde Edwards era pastor, tornou-se conhecida por sua moralidade e piedade. Tavernas fecharam por falta de clientes. Crimes praticamente desapareceram. Disputas e processos judiciais diminuíram drasticamente. A Bíblia tornou-se o centro da vida pública e privada. Um visitante de Northampton durante esse período escreveu: "É difícil acreditar que se está na mesma cidade, onde antes havia bebedeira e imoralidade, agora há sobriedade e pureza.
Onde antes havia brigas e contendas, agora há paz e amor fraternal. Terceiro, renovação profunda das igrejas. Igrejas que estavam mornas, frias e formais, foram reacendidas com zelo espiritual. Pastores infiéis, que apenas cumpriam suas funções religiosas sem verdadeira fé, foram confrontados e muitos deles genuinamente convertidos. A pregação voltou a ser bíblica, doutrinal, cristocêntrica, focada na glória de Deus e na salvação de almas. Reuniões de oração multiplicaram-se. Estudos bíblicos surgiram espontaneamente. Jovens começaram a se reunir para orar e ler as Escrituras juntos. O culto familiar, que havia sido negligenciado, foi restaurado. Pais voltaram a ensinar seus filhos nas Escrituras. Quarto, impacto cultural profundo e duradouro. O grande despertamento moldou a identidade americana de maneiras que poucos reconhecem hoje. Historiadores seculares admitem que o grande despertamento promoveu a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. A mensagem era clara: cada pessoa, independentemente de classe social, educação ou riqueza, deve responder pessoalmente a Deus. Ninguém pode ser salvo pela fé de seus pais. Cada um deve arrepender-se e crer por si mesmo. Essa ênfase na responsabilidade individual e na liberdade de consciência plantou sementes que, mais tarde, floresceriam na Revolução Americana e na fundação da nação. O grande despertamento também incentivou fortemente a educação. Para que as pessoas pudessem ler a Bíblia por si mesmas, era necessário que fossem alfabetizadas. Escolas foram fundadas em toda parte. Universidades foram estabelecidas com o propósito explícito de treinar pastores fiéis. Princeton foi fundada em 1746, diretamente como resultado do grande despertamento. Além disso, o movimento inspirou os fundamentos morais da futura nação americana. Conceitos como dignidade humana, igualdade perante Deus, justiça, compaixão pelos pobres, todos fluíram diretamente da teologia reformada pregada durante o grande despertamento. Mas Edwards, em sua humildade característica, fazia sempre questão de lembrar a fonte verdadeira de tudo aquilo. Não foi a eloquência que produziu isso. Não foram métodos ou técnicas. Não foi nossa sabedoria ou habilidade. Foi Deus agindo soberanamente através de sua palavra. Foi o Espírito Santo aplicando a verdade aos corações. Foi a graça divina, livre e merecida e irresistível. Edwards escreveu extensivamente sobre o grande despertamento, analisando-o teologicamente. Ele queria proteger o movimento de excessos e fanatismo. Ele queria distinguir verdadeira obra de Deus de mera emoção humana. Em sua obra, Uma Narrativa Fiel da Obra Surpreendente de Deus, Edwards estabeleceu critérios para discernir genuíno avivamento. Verdadeiro avivamento, dizia ele, exalta a Cristo, promove reverência pelas Escrituras, convence do pecado, produz amor a Deus e ao próximo e resulta em frutos duradouros de santidade. Emoções intensas por si mesmas não provam nada. Pessoas podem chorar e não ser convertidas. Pessoas podem gritar e permanecer em seus pecados. O que importa são os frutos. E os frutos do grande despertamento foram genuínos, profundos e duradouros. E essa verdade ainda nos confronta hoje, séculos depois. Vivemos em uma época que, em muitos sentidos, se parece com as colônias americanas antes do grande despertamento. Temos igrejas em cada esquina. Temos programas de rádio e TV cristãos. Temos música cristã, livros cristãos, conferências cristãs. Temos toda a aparência de cristianismo. Mas temos medo, medo profundo e paralisante. Temos medo de falar sobre a ira de Deus. Achamos que é assustador demais, negativo demais, que vai afastar as pessoas. Temos medo de confrontar o pecado diretamente. Preferimos falar de forma vaga sobre cometer erros ou fazer escolhas ruins, em vez de chamar pecado pelo nome. Temos medo de pregar sobre o inferno. Achamos que é medieval, ultrapassado, incompatível com a ideia de um Deus de amor. Temos medo de exigir arrependimento genuíno. Preferimos oferecer aceitação incondicional sem transformação. Então, o que fazemos?
Oferecemos sermões motivacionais que poderiam ser pregados em qualquer clube de autoajuda. Mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, sem nunca confrontá-las com a realidade de seu pecado. Pregações que evitam qualquer desconforto, qualquer convicção, qualquer quebrantamento. Prometemos prosperidade, sucesso, felicidade, realização pessoal. Transformamos o Evangelho em terapia. Reduzimos Jesus a um assistente pessoal que existe para nos ajudar a alcançar nossos sonhos. E o resultado? Igrejas cheias de pessoas não convertidas. Multidões que professam fé em Cristo, mas cujas vidas não demonstram transformação alguma. Cristianismo cultural sem poder espiritual. Mas Jonathan Edwards nos lembra de uma verdade essencial que esquecemos. A graça de Deus só é preciosa para aqueles que entendem a seriedade de seu pecado. Você não pode valorizar um médico sem reconhecer que está doente. Você não pode apreciar um Salvador sem compreender que está em perigo. Você não pode amar a graça sem entender que merece juízo. Não podemos conhecer a profundidade da misericórdia sem reconhecer a realidade do juízo. Não podemos valorizar o Salvador sem compreender de que fomos salvos. A pregação moderna muitas vezes oferece um Jesus sem cruz, um evangelho sem arrependimento, uma salvação sem transformação, um céu sem inferno. Edwards pregava diferente. Ele pregava a verdade completa, sem editar as partes difíceis. O pecado é real, horrível, ofensivo a um Deus santo. Não é apenas um erro ou uma fraqueza. É rebelião cósmica contra o Criador. O inferno é real, terrível, eterno. Não é uma metáfora ou figura de linguagem. É o destino justo de todos que morrem em seus pecados. O juízo é real, inevitável, aterrorizante. Todo ser humano comparecerá diante do tribunal de Deus. Cada palavra, cada pensamento, cada ação será examinada pela luz da santidade perfeita. Mas aqui está o Evangelho glorioso. A graça de Deus em Cristo é infinitamente maior, infinitamente mais poderosa, infinitamente mais maravilhosa. Cristo tomou sobre si o juízo que merecíamos. Cristo bebeu o cálice da ira divina até a última gota. Cristo morreu a morte que deveríamos morrer. Cristo pagou a dívida que jamais poderíamos pagar. E agora, Deus oferece gratuitamente, livremente, sem condições, perdão completo e vida eterna a todos que se arrependem e creem. Essa é a mensagem que transforma. Não autoajuda, não motivação, não terapia, mas o Evangelho da graça de Deus. Hoje, muitos diriam que o sermão de Edwards foi duro demais, assustador demais, traumático demais. Diriam que ele foi insensível, que não demonstrou amor, que foi cruel com seus ouvintes. Mas os frutos daquele sermão provam exatamente o contrário. Aqueles que foram convertidos sob a pregação de Edwards não se tornaram pessoas neuróticas, aterrorizadas, psicologicamente danificadas. Tornaram-se cristãos vibrantes, alegres, cheios de amor e gratidão, porque haviam encontrado não apenas o terror da lei, mas a doçura incomparável da graça. Sarah Pierrepont, esposa de Edwards, é um exemplo perfeito. Edwards a conheceu quando ela tinha apenas 13 anos e ficou tão impressionado com sua piedade que escreveu sobre ela. Dizem que há uma jovem em New Haven que é amada por aquele grande ser que fez e governa o mundo. Ela tem uma estranha doçura em sua mente e uma singular pureza em seus afetos. Ela ama estar sozinha, caminhando pelos campos e bosques, parecendo ter alguém invisível sempre conversando com ela. Eles se casaram anos depois e Sarah tornou-se uma das mulheres mais notáveis de seu tempo, conhecida por sua alegria profunda, paz inabalável e amor transbordante por Deus e pelas pessoas. Esse é o fruto da verdadeira conversão. Não terror permanente, mas alegria profunda. Não escravidão, mas liberdade gloriosa. Não neurose, mas saúde espiritual. Edwards entendia algo que esquecemos. Deus não precisa de nossos truques. Ele não precisa de manipulação emocional. Ele não precisa de música calculada para produzir certos sentimentos. Ele não precisa de iluminação dramática ou apresentações elaboradas. Ele não precisa de shows ou entretenimento. Deus age quando sua verdade é proclamada fielmente. Ponto final. O Espírito Santo não precisa de nossa ajuda
para convencer as pessoas do pecado. A palavra de Deus não precisa ser adornada ou suavizada para ser eficaz. O Evangelho não precisa ser modernizado ou tornado mais palatável. A Bíblia diz em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que é poderoso, não nossas técnicas, não nossa criatividade, não nossos métodos de marketing. A pergunta que devemos fazer não é: como posso tornar minha mensagem mais palatável, mais atraente, mais relevante para as pessoas modernas? Mas sim, estou sendo fiel à totalidade da revelação de Deus? Estou proclamando todo o conselho de Deus? Ou apenas as partes que as pessoas gostam de ouvir? Edwards foi fiel, radicalmente, corajosamente, consistentemente fiel. E Deus usou essa fidelidade para transformar uma nação inteira. E Ele ainda pode fazer o mesmo hoje, porque o Evangelho não mudou. A natureza humana não mudou. E o poder do Espírito Santo certamente não diminuiu. O que mudou foi nossa disposição de confiar que Deus age através da verdade, não através de técnicas. Nossa disposição de pregar fielmente, mesmo quando a mensagem é impopular. Nossa disposição de confrontar o pecado, mesmo quando isso nos torna impopulares. Jonathan Edwards nos deixou um legado precioso, não de metodologia, mas de convicção profunda. A convicção de que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a salvação. A convicção de que sua palavra é suficiente, completa, poderosa. A convicção de que sua verdade ainda transforma vidas, não importa quão mortas ou endurecidas estejam. Você quer ver Deus agir poderosamente em seu ministério, em sua igreja, em sua comunidade? Então proclame sua verdade, toda ela, sem diluição, sem compromisso, sem edição, sem medo. Pregue sobre o pecado, em toda a sua horrível realidade. Não minimize, não suavize. Mostre às pessoas que o pecado não é apenas um erro ou uma fraqueza, mas ofensa cósmica contra um Deus infinitamente santo. Pregue sobre o inferno, não com satisfação ou crueldade, mas com lágrimas e urgência. Mostre que o juízo é real, que a eternidade está em jogo, que há consequências eternas para escolhas temporais. Pregue sobre a santidade de Deus, sua justiça perfeita, sua ira santa contra todo o pecado. Mostre que Deus não é um vovô benevolente no céu que fecha os olhos para nossos pecados, mas o juiz de toda a terra que fará o que é justo. Então, tendo mostrado a profundidade do problema, proclame a grandeza da solução. Pregue Cristo e este crucificado. Pregue a cruz como o único lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Pregue a ressurreição como a garantia de que a morte foi derrotada. Pregue o Evangelho como o poder de Deus para a salvação. E confie que aquele que usou um sermão lido calmamente, sem dramatização, por um homem de voz fraca em 1741, ainda pode usar sua palavra hoje para salvar, transformar e despertar. A história de Jonathan Edwards nos ensina que avivamento não começa com métodos, mas com mensagem. Não começa com técnicas, mas com teologia. Não começa com entretenimento, mas com exposição fiel das Escrituras. Os avivamentos mais poderosos da história nunca foram produzidos por inovações ministeriais ou estratégias de crescimento de igreja. Foram produzidos quando homens e mulheres fiéis proclamaram a verdade de Deus e o Espírito Santo aplicou essa verdade aos corações. No século XVIII, foi Jonathan Edwards e George Whitefield. No século XIX, foi Charles Spurgeon na Inglaterra e a Sahel Nettleton na América. No século XX, foi Martin Lloyd-Jones em Londres. Em cada caso, o padrão foi o mesmo: pregação fiel, confiança em Deus e o Espírito Santo operando poderosamente. Edwards também nos ensina que verdadeiro avivamento sempre produz frutos duradouros. Não é apenas excitação temporária que desaparece quando a conferência termina. Não é apenas emoção que evapora quando a música para. Verdadeiro avivamento produz conversões genuínas que duram a vida inteira. Produz transformação moral que muda comunidades. Produz amor profundo por Deus e sua palavra.
produz zelo missionário e evangelístico, produz santidade prática na vida diária. Edwards observava cuidadosamente esses frutos. Ele não era ingênuo ou incrédulo. Ele sabia que nem toda manifestação emocional é obra do Espírito Santo. Ele sabia que pode haver imitações e falsificações. Por isso ele escreveu extensivamente sobre como discernir verdadeiro avivamento de falso entusiasmo. Em sua obra Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de Deus, ele estabeleceu critérios bíblicos claros. Verdadeiro avivamento exalta a Jesus Cristo como Deus e Salvador. Ataca o reino de Satanás, produzindo convicção de pecado e libertação de escravidões. Aumenta o respeito pelas Sagradas Escrituras como palavra inspirada de Deus. Conduz as pessoas à verdade sólida, não a delírios e fantasias. Produz amor genuíno a Deus e ao próximo. Essas marcas eram evidentes no grande despertamento. E essas mesmas marcas devem ser evidentes em qualquer obra que realmente venha de Deus hoje. Mas Edwards também nos adverte contra o perigo de desprezar a obra de Deus por causa de imperfeições e excessos. Nem tudo que aconteceu durante o grande despertamento foi perfeito. Houve excessos, houve manifestações questionáveis, houve pessoas que agiram por impulso emocional em vez de convicção espiritual. Edwards reconheceu isso honestamente. Mas ele também advertiu, seria trágico rejeitar uma obra genuína de Deus por causa de algumas imperfeições humanas. O fato de haver falsificações não significa que não exista o genuíno. O fato de haver excessos não significa que devemos descartar tudo. Sua sabedoria pastoral era notável. Ele conseguia celebrar a obra de Deus enquanto corrigia os excessos. Ele conseguia ser entusiasta sem ser fanático. Ele conseguia ser criterioso sem ser cínico. Essa é uma lição que precisamos desesperadamente hoje. Vivemos em uma época de extremos. De um lado, há igrejas que aceitam qualquer manifestação emocional como obra de Deus, sem discernimento algum. Do outro lado, há igrejas tão frias e céticas que resistiriam à obra do Espírito Santo mesmo se ele aparecesse. Edwards nos mostra um caminho melhor. Um caminho de fidelidade bíblica, combinada com abertura ao mover de Deus. Um caminho de discernimento sem cinismo. Um caminho de entusiasmo sem fanatismo. É importante também entender que a vida de Edwards não foi fácil, nem seu ministério foi sempre bem-sucedido aos olhos humanos. Em 1750, depois de 23 anos como pastor em Northampton, Edwards foi demitido por sua própria congregação. O motivo? Ele insistia que apenas aqueles que davam evidência credível de conversão genuína deveriam participar da ceia do Senhor. Seu avô, Solomon Stoddard, havia permitido que qualquer pessoa moralmente respeitável comungasse, convertida ou não. Era uma prática chamada de ceia de conversão. A ideia de que participar da comunhão poderia levar à conversão. Edwards discordava profundamente. Para ele, a mesa do Senhor era para aqueles que já haviam nascido de novo, não um meio de produzir novo nascimento. A congregação ficou furiosa. Como Edwards ousava questionar a prática de seu ilustre avô? Como ousava excluir pessoas respeitáveis da comunhão? Depois de uma controvérsia amarga que dividiu a igreja, Edwards foi votado para fora. Ele teve que deixar Northampton, a cidade onde havia servido por mais de 2 décadas, onde seus filhos haviam nascido, onde ele pensava que passaria o resto de sua vida. Foi devastador. Edwards tinha 47 anos, esposa e 10 filhos para sustentar e nenhum lugar para ir. Ele acabou aceitando um chamado para ser missionário entre os nativos americanos em Stockbridge, uma pequena vila na fronteira de Massachusetts. Foi um rebaixamento drástico, de uma das igrejas mais proeminentes da Nova Inglaterra para um posto missionário remoto. Mas Edwards não ficou amargo. Ele aceitou isso como providência de Deus. E foi durante esse período de isolamento em Stockbridge que ele escreveu algumas de suas obras teológicas mais profundas, incluindo A Liberdade da Vontade e A Natureza da Verdadeira Virtude. Deus estava preparando Edwards para uma influência muito maior do que apenas uma congregação local. Suas obras teológicas influenciariam gerações futuras de pastores e teólogos em todo o mundo.
Em 1758, Edwards foi convidado para se tornar presidente do College of New Jersey, que mais tarde se tornaria a Universidade de Princeton. Ele aceitou com hesitação, pois preferia estudar e escrever a administrar uma instituição. Mas ele nunca teve a chance de servir extensivamente. Logo após chegar a Princeton, Edwards foi inoculado contra varíola, uma prática médica nova na época. A inoculação deu errado e ele contraiu a doença. Em 22 de março de 1758, aos 54 anos, Jonathan Edwards morreu. Suas últimas palavras à sua filha Lucy foram: "Confie em Deus e você não precisa ter medo." Poderia parecer um fim prematuro. Um homem no auge de suas capacidades intelectuais e espirituais, cortado antes de completar sua obra. Mas Deus tinha outros planos. A influência de Edwards não terminou com sua morte. Na verdade, em muitos sentidos, apenas começou. Suas obras teológicas foram publicadas e lidas amplamente. Sua defesa da soberania de Deus moldou o pensamento teológico por gerações. Seu exemplo de pregação fiel inspirou incontáveis pastores. Seu legado do grande despertamento continuou a inspirar movimentos de avivamento por séculos. Seus descendentes também tiveram um impacto notável. Um estudo genealógico de 1900 rastreou 1.400 descendentes de Jonathan e Sarah Edwards. Entre eles, 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, 100 advogados, 30 juízes, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, incluindo 3 senadores americanos, diversos missionários e incontáveis pastores e líderes cristãos. O contraste é impressionante quando comparado com outro homem da mesma época, Max Jukes, que viveu uma vida de imoralidade. Seus 1.200 descendentes incluíram 310 mendigos, 440 incapacitados por álcool e drogas, 130 criminosos condenados, 7 assassinos e praticamente nenhuma contribuição positiva para a sociedade. Isso demonstra o poder de uma vida vivida para a glória de Deus. O impacto não se limita a uma geração, mas se multiplica através dos séculos. Hoje, mais de 250 anos depois de sua morte, Jonathan Edwards continua sendo estudado, lido e admirado. Suas obras teológicas permanecem em publicação. Seus sermões ainda são pregados. Seu exemplo ainda inspira. A Yale University mantém um projeto massivo de publicação das obras completas de Edwards, que já produziu mais de 26 volumes e ainda continua. Conferências acadêmicas são realizadas para estudar seu pensamento. Teses de doutorado são escritas sobre sua teologia. Biografias são publicadas regularmente. Por quê? Porque Edwards combinou algo raro: brilhantismo intelectual com profundidade espiritual, rigor teológico com paixão evangelística, devoção acadêmica com fervor pastoral. Ele não via contradição entre mente e coração, entre intelecto e afeto, entre teologia e experiência. Para ele, verdadeira teologia sempre inflamava o coração, e verdadeira experiência sempre se enraizava na verdade. Essa integração é desesperadamente necessária hoje. Vivemos em uma época que tende a separar essas coisas. Algumas igrejas enfatizam doutrina sólida, mas são frias e sem vida. Outras igrejas enfatizam experiência emocional, mas carecem de fundamento teológico. Edwards nos mostra que não precisamos escolher. Podemos ter ambos. Na verdade, devemos ter ambos. Doutrina sem devoção é ortodoxia morta. Devoção sem doutrina é entusiasmo vazio. A verdadeira piedade reformada une cabeça e coração, verdade e amor, teologia e adoração. Edwards também nos lembra da importância de uma vida de oração e comunhão íntima com Deus. Apesar de toda sua erudição e atividade ministerial, Edwards dedicava horas diárias à oração. Ele acordava às 4 da manhã para orar e meditar nas Escrituras. Passava 13 horas por dia em seu escritório, mas muito desse tempo era gasto em oração, não apenas em estudo. Ele mantinha um diário espiritual rigoroso, examinando constantemente seu coração, confessando seus pecados, buscando crescer em santidade.
Suas resoluções pessoais revelam um homem profundamente comprometido com a glória de Deus em cada aspecto da vida. Algumas de suas resoluções, que posteriormente foram registradas em um livro, incluem: resolvido, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para a glória de Deus. Resolvido, que nunca perderei um momento de tempo, mas o aprimorarei da maneira mais proveitosa possível. Resolvido, que viverei com toda a minha força enquanto viver. Resolvido, nunca farei nada por vingança. Resolvido, estudar as Escrituras tão constantemente, regularmente e frequentemente, que possa perceber claramente que estou crescendo no conhecimento delas. Essas não eram apenas palavras bonitas. Edwards realmente viveu essas resoluções. Sua vida demonstrou compromisso radical com a santidade pessoal. Mas ele nunca foi legalista ou farisaico. Ele entendia profundamente a graça. Ele sabia que toda a sua obediência fluía da graça de Deus, não de força própria. Quando falhava, e ele reconhecia suas falhas frequentemente em seu diário, ele corria para Cristo, não se afastava em desespero. Ele vivia da graça, não de desempenho. Essa combinação de seriedade moral com dependência da graça é o coração da verdadeira piedade reformada. Não é relaxamento moral em nome da graça, nem é legalismo em nome da santidade. É busca apaixonada por santidade, enraizada na confiança inabalável na graça de Deus. Edwards também tinha um relacionamento familiar notável. Apesar de suas responsabilidades ministeriais e acadêmicas, ele dedicava tempo significativo à sua esposa e filhos. Ele e Sarah tinham um casamento caracterizado por amor profundo e respeito mútuo. Edwards consultava Sarah sobre questões ministeriais. Ele valorizava seu discernimento espiritual. Eles oravam juntos diariamente. Edwards também estava profundamente envolvido na educação espiritual de seus filhos. Todas as noites, depois do jantar, ele passava 1 hora com sua família, conversando com os filhos, fazendo perguntas, ensinando-lhes as Escrituras. Ele não via ministério e família como competidores, mas como ambos parte de seu chamado de Deus. Ele não sacrificava sua família no altar do ministério. Isso é uma lição crucial para pastores e líderes cristãos hoje. Sucesso ministerial que vem à custa de falência familiar não é verdadeiro sucesso aos olhos de Deus. Edwards nos mostra que é possível ser fiel tanto em casa quanto na igreja, tanto como pai quanto como pastor. Enquanto nos aproximamos do final desta jornada pela vida e legado de Jonathan Edwards, algumas lições centrais emergem com clareza. Primeira lição: Deus usa pessoas comuns que confiam em seu poder extraordinário. Edwards não era um super-herói espiritual. Era um homem com fraquezas, inseguranças e limitações. Sua voz era fraca, sua saúde era frágil, sua personalidade era reservada. Mas ele tinha uma coisa: confiança inabalável de que Deus é soberano e sua palavra é poderosa. E Deus usou isso para transformar uma nação. Você não precisa ser extraordinário, você só precisa ser fiel. Segunda lição: a verdade proclamada fielmente é mais poderosa do que qualquer técnica humana. Edwards não tinha tecnologia moderna, música profissional, iluminação dramática ou apresentações multimídia. Ele tinha apenas um manuscrito e a verdade de Deus, e isso foi suficiente. Mais do que suficiente. Não precisamos de inovações ministeriais. Precisamos de proclamação fiel. Não precisamos de métodos novos. Precisamos de mensagem antiga. Terceira lição: o verdadeiro avivamento é obra de Deus, não resultado de esforço humano. Edwards não planejou o grande despertamento. Não o organizou, não o promoveu. Ele simplesmente pregou fielmente, orou fervorosamente e confiou em Deus. E Deus agiu, soberanamente, poderosamente, irresistivelmente. Devemos orar por avivamento, mas não podemos produzir avivamento. Só Deus pode fazer isso. Quarta lição: fidelidade a longo prazo é mais importante do que sucesso imediato. Edwards pastoreou Northampton por 23 anos antes do grande despertamento. Foram anos de semeadura fiel, muitas vezes sem ver frutos dramáticos. Mas ele permaneceu fiel, continuou pregando, continuou orando, continuou confiando. E no tempo de Deus, a colheita veio. Não desista, continue fiel.
Deus honra a fidelidade, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Quinta lição: a glória de Deus deve ser o motivo supremo de tudo que fazemos. Edwards começou e terminou com a glória de Deus, não sua própria fama, não o sucesso de seu ministério, não números ou estatísticas. Apenas a glória de Deus. Quando esse é nosso motivo, somos libertos da tirania das expectativas humanas. Não precisamos impressionar ninguém. Não precisamos competir com ninguém. Não precisamos provar nada. Apenas glorificar a Deus sendo fiéis a Ele. Então, o que Jonathan Edwards, por meio de tudo que viveu e pregou, tem a nos dizer hoje, neste momento da história, em nossa cultura, em nossas igrejas? Ele nos diz: voltem às Escrituras. Não às últimas tendências ministeriais, não aos métodos que estão funcionando em outras igrejas, não às técnicas de crescimento de igreja, mas às Escrituras, a palavra eterna, imutável, poderosa de Deus. Ele nos diz: preguem a verdade completa. Não apenas as partes agradáveis, não apenas as doutrinas confortáveis, mas toda a verdade, pecado e graça, juízo e misericórdia, inferno e céu, lei e evangelho. Ele nos diz: confiem em Deus, não em métodos. Orem mais do que planejam. Busquem a Deus mais do que estratégias. Dependam do Espírito Santo mais do que de habilidades humanas. Ele nos diz: vivam o que pregam. Integridade é essencial. Hipocrisia destrói o ministério. Suas vidas devem demonstrar a realidade da verdade que proclamam. Ele nos diz: sejam pacientes. Deus opera em seu próprio tempo. Não apressem, não forcem, não manipulem. Apenas sejam fiéis e deixem Deus produzir os resultados. E acima de tudo, ele nos diz: Deus não precisa de técnicas novas. Ele age quando sua verdade é anunciada com fidelidade. Essa é a lição central de Jonathan Edwards. Essa é a mensagem que ecoou através de 300 anos e ainda ressoa hoje. Não precisamos de entretenimento sofisticado. Precisamos de exposição fiel das Escrituras. Não precisamos de manipulação emocional. Precisamos de convicção produzida pelo Espírito Santo. Não precisamos de sermões motivacionais. Precisamos do Evangelho transformador. Não precisamos de mais programas. Precisamos de mais oração. Não precisamos de inovação. Precisamos de fidelidade. Que Deus levante em nossa geração homens e mulheres como Jonathan Edwards. Não clones exatos, mas pessoas com o mesmo coração. Pessoas apaixonadas pela glória de Deus. Pessoas comprometidas com a verdade das Escrituras. Pessoas dispostas a pregar fielmente, mesmo quando impopular. Pessoas que confiam que Deus ainda age poderosamente através de sua palavra. Que Deus nos dê coragem para pregar todo o conselho de Deus, sem diluição, sem covardia, sem medo. Que Deus nos dê fé para confiar em seu poder, não em nossa habilidade. Que Deus nos dê perseverança para permanecer fiéis a longo prazo, mesmo quando não vemos frutos imediatos. E que Deus, em sua misericórdia, se agrade de usar nossa fidelidade para sua glória, assim como ele usou Jonathan Edwards há 3 séculos. Porque o Deus de Jonathan Edwards não mudou. O evangelho que transformou a América colonial não perdeu seu poder. O Espírito Santo que operou no grande despertamento ainda está vivo e ativo hoje. A pergunta não é se Deus pode agir. A pergunta é: seremos fiéis o suficiente para proclamar sua verdade e confiar em seu poder? Deus não precisa de técnicas novas. Ele age quando sua verdade é anunciada com fidelidade. Este é o Voz da Graça, proclamando verdades antigas que ainda mudam o mundo. Se este conteúdo fortaleceu sua fé e desafiou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história poderosa. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos profundos sobre história da igreja, teologia reformada e biografias de gigantes da fé. E considere tornar-se um membro do canal para apoiar a produção de mais materiais como este, que resgatam o melhor da tradição reformada para a edificação da igreja hoje. Que o Deus de Jonathan Edwards seja glorificado em sua vida, em sua igreja e em sua geração. Que ele te dê fome insaciável por sua palavra, paixão ardente por sua glória e fidelidade inabalável à sua verdade.
Até o próximo vídeo. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria,